do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos quer unir no amor de Cristo. Diante do Senhor colocamos a nossa vida, a nossa história, pedindo a graça de cada vez mais participarmos da divindade do Senhor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos guarde, nos proteja e nos conduza, como também nossas famílias, nossas paróquias, a diocese e toda a igreja, pedindo e clamando por cada doente, cada pessoa que precisa de nós. Por isso, entregando nossa vida nas mãos de Deus, pedindo que a palavra penetre em nosso coração, rezemos que o Espírito Santo nos conduza. Ao vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. Pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós, em grupos passados, já falamos sobre o Espírito Santo, e como o próximo domingo é a Santíssima Trindade, a abordagem que apesar de falar do Espírito, vai ser de uma forma diferente, né? Então, Jesus começa dizendo que tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes, na tradução litúrgica, compreender agora, mas o mais certo é o que está aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, que o verbo é bastazo, que é pegar com as mãos, né, no original, né? A ideia de remoção, né, de pegar a fim de carregar ou levar o que é duro de suportar, carregar, levar consigo, sustentar, apoiar, levar, tirar, etc. Tá? A tradução de vocês está como aí? Tenho ainda muita coisa a dizer-vos, mas não sois capazes de suportar. Todo mundo é suportar, tá? Que é o mais correto. E a relação disso daí então vamos lá, João 2:22. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram na Escritura
e na palavra dita por Jesus. Qual que é a relação disso com o que está lá? O após a ressurreição é que vai ficar claro a Escritura, como está em Lucas também, né? Em Lucas 24, na passagem de Emaús, como aqui, aí fica claro a profecia da Escritura com relação a Jesus e na própria palavra dele, porque enquanto ele estava falando aqui, eles não compreendiam o que deveria acontecer. Depois da ressurreição vai ficar claro. E o que está no versículo 20 aí? Disseram então os judeus, 46 anos foram precisos para construir esse santuário. Tu levantarás 3 dias. Ele, porém, falava o santuário do seu corpo. Então eles não entendiam isso. E quem vai fazer entender? Quem vai fazer entender é o Espírito Santo que ele derrama depois da sua ressurreição. Aí eles vão começar a compreender a própria palavra de Jesus. Certo? Então vamos também no capítulo 12, versículo 16. Os discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, lembraram-se de que essas coisas estavam escritas a seu respeito e que tinham sido realizadas, né? Então, na hora que está acontecendo, Hosana, bendito que vem, eles não entendem, mas à luz da ressurreição e do envio do Espírito, aí sim a interpretação da Escritura fica clara, vendo ela sendo, que nós vimos há 2 grupos atrás, vendo ela sendo cumprida em Jesus Cristo morto e ressuscitado, certo? Então, essa é a missão do Espírito. É isso daí, esses fatos e palavras que à luz da ressurreição, como diz a Peregrino, falam com linguagem nova e ininteligível, né? Aí fica difícil deles entender. Agora, esse verbo suportar, vamos ver onde que ele está. João 19, 17. Claro que aí é na língua grega, né, mãe? Aí vocês vão ver a tradução, né? Então, eles tomaram Jesus, ele saiu carregando a cruz e chegou ao lugar chamado Caveira, em hebraico chamado Gólgota. É esse verbo aqui, que é suportar, que é carregar, está aqui. Jesus carregou a cruz, é esse verbo bastazo que está aí. Tá? É esse mesmo verbo. Eles não podem ainda suportar, carregar o peso da palavra de Jesus. Tá? Agora, é óbvio, né, gente? Aqui nós estamos no discurso, no testamento dele. É óbvio a relação que o autor aqui está fazendo com a cruz. É óbvio, né? Vamos pegar outras passagens. Lucas 11, 46. Ele respondeu: igualmente ai de vós, legistas, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós mesmos não tocais esses fardos, nem com o dedo sequer. Então esse impondes que está aqui, fazer os outros carregar fardo. E o que é carregar fardo nesse contexto? É impor lei sobre outras pessoas. Ironicamente, a gente não poderia falar, mas Jesus está colocando isso? Não. Por quê? Primeiro, ele carrega a cruz. Segundo,
Ele já está falando que eles não poderiam carregar. Terceiro, nós não podemos carregar mesmo. Tá? O que acontece? É o Espírito que vai fazer com que nós, porque aí vem as passagens seguintes, né? É o Espírito que vai fazer com que a gente possa entender, compreender e viver a palavra de Jesus. Sem o Espírito, ela fica como aqui, um peso insuportável. Um peso insuportável. Agora a gente tem que lembrar que é Ele em primeiro lugar que carregou a própria palavra. A própria palavra dele. Aquilo que ele mesmo, vocês têm que lembrar que ele foi crucificado por causa daquilo que ele falou, por causa daquilo que fez. Então ele carregou sobre seus nossos pecados e aquilo mesmo, ele arcou com aquilo que ele falou. Tá? Agora nós não podemos. Por isso ele precisava ser Deus e homem, homem Deus para arcar. Nós não podemos, mas ele pôde e aí ele fez por nós. Ele fez por nós. Né? A adentração do Espírito, que é algo mais profundo do nosso ser. Ele vai no fundo da nossa fonte. É o que Romanos 8, ele perscruta, como o Espírito perscruta as profundezas de Deus, ele perscruta a nossa própria profundeza. Os últimos profetas também, Ezequiel e Jeremias, já falavam desse, como é o falar Deus falar aos corações por meio do Espírito, né? Sim, sim. E algo seria algo interno, né? 14:27, aí no mesmo Lucas aí. Aí a coisa é mais clara ainda, né? Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Esse verbo carregar a cruz é o mesmo verbo que a gente não pode carregar essas coisas que Jesus tinha a dizer. Tá? Então fica insuportável. É nessas horas que a gente entende algo que está no Evangelho de Marcos, que é chamado segredo messiânico. Então, várias vezes dentro do Evangelho de Marcos, vai falar o quê? Os de fora não compreendem, só os de dentro compreendem. Eu não posso falar lá, porque só vocês compreendem. Essa coisa que o verbo, a palavra chamada de segredo messiânico, é exatamente isso. Quem está de fora, a gente tem que começar, às vezes a gente começa a falar coisa da religião, a pessoa simplesmente ela não entende. Ela não entende. Porque é tão fora, esse negócio de carregar a cruz, esse peso todo, essa coisa toda, que a pessoa não se conforma. Como que pode querer um negócio desse, viver um negócio desse? Porque é um raciocínio que é aquilo que a gente falou em outros grupos. É um raciocínio que não combina com o mundo. Né? Não combina com o mundo. Gálatas 6, versículo 2. Aí no vocabulário paulino. Carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É esse verbo aqui. Carregai o fardo uns dos outros. Né? Então a gente ajudar o outro, como Simão Sirineu, ajudar o outro a carregar a cruz. Tá? Nesse mesmo lugar, o versículo 5. Pois cada qual carregará o seu próprio fardo. É nesse propósito também. Tá? Sugere então que se trata primeiramente para eles de entrar na compreensão da participação da morte e glorificação de Jesus, em virtude do dom do Espírito. Vamos pegar João 13. Isso aqui é um comentário da Tebe que eu acabei de ler. João 13, versículo 7. Relacionando com aquilo que a gente vê nessa passagem aí.
Respondeu-lhe Jesus. Aí, Senhor, tu me lavas os pés, Pedro, né? O que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. O que é esse mais tarde aí? E o que é aquele Pedro, tu não me lavarás os pés. O que é o lavar os pés aqui? Então, o que é o lavar os pés? Não, gente. Qual o serviço de Jesus? Lavar os pecados? A cruz, gente. A cruz. A cruz para Pedro agora se torna algo incompreensível. Ele não compreende isso daí. Ele não compreende. Esse mais tarde é depois que passar a cruz, passar a ressurreição, vinha o Espírito Santo. Esse Pedro que não compreende aqui é aquele em Atos 2 que vai estar à frente dos apóstolos pregando: esse Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Então esse Pedro que agora não compreende, esse mais tarde vai ser amanhã de Pentecostes. Vai ser amanhã de Pentecostes. Ali, a gente pode falar com certeza, não é só falar em língua. O mais importante, ali eles compreendem perfeitamente o que é a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Porque a gente tem que lembrar, vamos lá, agora você não demora muito. E Jesus estava subindo aos céus, tinha alguns que ainda não acreditavam. Sem o Espírito Santo, gente, Jesus pode rasgar o céu e descer aqui, a gente vai pensar que ele é um fantasma. Que é a palavra que está, e no grego, a palavra é exatamente essa, fantasma. Tá? É de lá que vem a nossa, né? Não a nossa que vai para lá. Então, sem o Espírito Santo, Jesus se torna um fantasma para nós. Algo que está fora da nossa vida e da nossa história. Tá? Versículo 33 desse mesmo capítulo 13. 33. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco, vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Quer dizer, esse ir é a paixão. Esse um dia nós estamos indo, que é carregando a nossa cruz no seguimento dele. Então, vamos voltar lá no nosso capítulo 16. Vamos pegar a frase de novo para fechar. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, que não sois capazes de carregar, suportar, como a cruz agora. O que é essas coisas? Em hebraico, porque aqui é uma cabeça também que pensa em hebraico e em aramaico, o verbo para dizer, falar, o dabar, que até hoje em hebraico é dabar, ele é tanto para falar, como para coisas, como para acontecimentos. Então, essas muitas coisas aqui, pode ser tanto palavras, mas também o próprio acontecimento da cruz. Então, tem muita coisa e não se entende. Não se entende. Tá? Vamos lá. Versículo 13. Quando, porém... Então, não vamos perder o fio da meada aí. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, a verdade total. Pois ele não falará por si mesmo. A missão do Espírito é fazer a palavra falar, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Esse ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Então o Espírito, ele não traz novas relações, mas vai conduzindo a revelação de Jesus para a compreensão plena dessa mesma revelação.
Por isso nós estamos 2000 anos depois de Jesus, né? Muitos anos depois dele, e não cessa, né? Você pega compreensões de São Francisco de Assis, e da mesma forma, São Francisco não foi teólogo, mas ele viveu, tá? E em cima da vivência de Francisco, você tem bibliotecas escritas. Em cima da vivência de São Bento, tem bibliotecas escritas. Em cima de palavras ditas, pensamentos dos padres da igreja, tem bibliotecas escritas. Isso é o quê? É a ação do Espírito Santo que faz a palavra de Jesus, ela cresce, ela se desenvolve. Ela não fala coisas diferentes. Mas aquilo que São Vicente de Lerran fala, quer dizer, o braço da criança é o mesmo braço do homem, só que crescido. Então o que faz? Essa palavra faz crescer. Tá? Vamos pegar Salmo 25, 5. Essa coisa de revelação. Guiai-me com a tua verdade, ensina-me. Então o salmista está pedindo para o Senhor conduzi-lo à sabedoria perfeita. Pois tu és o meu Deus Salvador, eu espero em ti o dia todo. Então, esse desejo que também reúne nós aqui hoje, esse desejo de ser ensinado, de ser instruído na sabedoria de Deus, tem que fazer parte da vida do cristão. Tem que fazer parte da vida do cristão. Tá? Salmo 86, 11. A mesma coisa. Ensina-me teus caminhos, Senhor. O que é caminho, que nós falamos outro dia aqui? O que é caminho? A caminho é a retidão, é a justiça. Ensina-me teus caminhos é o quê? Ensina-me a ser justo. Porque o ensinamento de Deus, ele não é algo intelectualista. Ele não é algo para a gente ficar se gabando de conhecimento. O conhecimento de Deus é para a gente ser sábio. Tá? E sabedoria na Bíblia é algo extremamente prático. Tá? Como os dois que Moisés constitui para construir a arca e os outros objetos. Deus dá a eles uma sabedoria. Essa sabedoria é para colocar em prática. Para exercitar na vida. Tá? Você olha também, um dos grandes perigos, né? É usar a palavra da Bíblia para fazer em nós os nossos conceitos. Sim. Mas aí não é uma sabedoria. Porque quando você põe em prática, e é a palavra de Deus, sempre vai sair coisa boa. Quando a gente começa, o perigo é você jogar em cima da Bíblia aquilo que você pensa. De acordo com o que eu estava lendo lá no curso, né, da Eterna e a Sua Misericórdia, ele fala assim que pela oração, pela palavra e pela oração, nós mergulhamos no coração de Deus. Se eu parar na palavra e na oração, eu estou perdendo o passo e dá mais um passo, que é o mergulho no coração de Deus, que é de encontro com a misericórdia. Sim. Que nem aqui, você ficar na palavra em si mesma, não vale nada. Você tem que mergulhar para mergulhar em Deus. A palavra é esse instrumento para mergulhar em Deus. Eu ainda até pensei na hora da oração, eu até pensei assim, ela pode até ajudar a edificar, porque é a palavra, mas ela não não cria. Mas não é esse o propósito. O produto, não é a finalidade. Não é esse o propósito. Porque seria um lugar de nós temos que voltar no caminho de volta que o qual nós saímos do pecado original. Sim. E caminharei segundo a tua verdade. Então a gente tem que caminhar segundo a verdade que Deus nos revela. Unifica meu coração para temer teu nome. Coração rachado não louva a Deus.
Coração quebrado não louva a Deus. O coração tem que ser unificado. E quem unifica é a palavra e o Espírito. Tá? Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vou-lo anunciará é meu. Vamos pegar Lucas 15, 31. Lucas 15, 31. É o contexto da parábola do filho pródigo. Quando o filho mais velho se recusa a acolher o filho mais novo que volta, e obviamente o filho mais velho, ele representa os fariseus hipócritas, que não queriam acolher os pecadores. Então, o pai, quando vai convencer o filho, ele fala assim: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. O que quer dizer isso? Então, as coisas são comuns. Assim deveria ser o nosso pensamento com relação a Deus. Nós deveríamos verdadeiramente participar da graça de Deus e participar da vida dele. O que acontece muitas vezes, isso que o Zé estava falando, a gente fica na exterioridade da coisa, a gente fica na aparência da coisa, e aí fica falando palavras bonitas, declamações bonitas, poesias bonitas, mas a pergunta que a gente tem que fazer é: aquilo que é do Pai eu tomei como meu? Eu faço as coisas de Deus participar da minha vida verdadeira? Né? Aí também pode entrar um dos grandes perigos, né? Eu ter o conceito que eu tenho de Deus não é aquilo que é a natureza de Deus. Tem. Eu vi a última frase que eu lembro do Mário Covas, quando ele estava nas últimas, ele disse assim: tudo que eu pedi a Deus, ele não me deu, mas ele me deu o que eu precisava. E aí eu vou na frase do Padre Léo, quando ele se apresenta naquele dezembro lá, na Canção Nova, ele fala o quê? Debilitado, com câncer, morrendo, só me restou a fé. E no final das contas, nos últimos momentos da nossa vida, o que vai restar para nós é só a fé. Porque o resto vai tudo, né? Então, mas o que é fé? Não, então, não é só crer. É isso também não. A esperança é outra virtude. Fé é relacionamento com Deus. Fé é entrega na mão de Deus. Então, fé não é só um acreditar intelectual em Deus. Fé é um acreditar, como eu acredito em alguém e se jogo nos braços da pessoa. Essa é a fé verdadeira em Deus. E nos últimos momentos da nossa vida, o que vai restar é isso daí. Dinheiro, casa, tudo. Começa a perder o sentido de tudo. Começa a perder o sentido. Vamos lá, quando a Nica fala, João 17:10. Fala, Nica. O que é meu é teu, né? Às vezes, assim, a gente for ver hoje, nas famílias, eles não têm esse pensamento, que deveria ter, né? Sim. Porque a família, para viver em unidade, ela tem que ter esse pensamento, né? Tem amor, né? Tá? É amor, mas tem que ter esse pensamento positivo da família. Sim. Da identidade. Né? João 17. Aí Jesus falando, né? Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e neles eu sou glorificado. Só que, gente, vamos agora repassar o Evangelho por inteiro novamente. Domingo que vem é o domingo da Santíssima Trindade. Então nós fizemos essa exegese aí, mas o que a gente deve visar nesse Evangelho no domingo? Ao ler esse Evangelho, o que a gente deveria buscar aqui em primeiro lugar? Se nós estamos falando de Santíssima Trindade. Vamos? O que a gente deveria avisar? O que a gente deveria ler aqui nesse Evangelho? Se a gente está falando de Santíssima Trindade. Vocês sabem o que é Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós estamos lendo esse Evangelho, o que a gente deveria ver aqui? A unidade de cada um. Não. O que a gente deveria ver?
Você também, no caso, né? O Pai começa, se cumpre no Espírito, a plenitude da salvação do Então, povo de Deus. vamos pegar essa frase que você está falando. O que é isso daí? Isso é uma... Profecia, né? Não. Nós estamos falando da Trindade em si, não fora dela. Pai não fala do seu filho. Então, isso é uma... União. Não. Uma verdade. Comunhão é uma Relacionamento. relação. Quais são as relações trinitárias? Vamos fazer teologia da Trindade aqui. Quais são as relações trinitárias que nos apresentam? Isso dá uma questão de prova, é uma delícia isso. Isso daí é uma questão de prova. Quais são as relações trinitárias que nos apresentam a passagem de João 16, 12 a 15? É quando vocês for para teologia, é assim que a gente faz pergunta. Tá? Vamos lá, não. Pegando, como dizia um professor meu, texto. O que o texto diz? No versículo 12, qual a relação que mostra aí? 12 e 13, né? Que tem falado do 13 também. 12 e 13, qual a relação que existe aí? Gente, nós já fizemos, já lemos. Qual a relação? Revelação do Espírito em relação às obras de Cristo. Então, o Espírito, vamos inverter a sua frase, o Espírito, não, com relação ao Filho. Aqui tem uma relação do Filho com o Espírito, correto? Qual a relação do Espírito com o Filho aqui? Não, aqui no texto, não perca o texto de vista. Não, como o Zé disse, não joga a coisa em cima do texto. Tem que fazer o texto falar. É o Espírito da verdade. Então, a verdade é Jesus. E o Espírito faz o quê? Ele não fala de si mesmo. Ele não fala de si mesmo, mas ele faz compreender a palavra. Ele faz compreender o próprio Jesus. Tá? Essa é a missão dele. Sozinho o ser humano não consegue, mas é o Espírito que faz a segunda pessoa da Santíssima Trindade se revelar cada vez mais, falar cada vez mais, ser compreendida cada vez mais, ser suportada cada vez mais pelo ser humano. No caso, Tá? é por isso que em Adão foi soprado o Espírito, o Ruá, que é o que dá vida, é o que Sim. gera, é o que constrói tudo aquilo que o pecado destruiu. E o pecado, então, já que você fala isso, o pecado é o quê? Nada mais é do que quebra de relação. Tá? O pecado dessegura essa relação da Trindade que está em nós. Está aqui em Romanos. Tá? Provérbios. Nós vamos chegar lá. Calma que nós vamos chegar lá. Vamos lá. Versículo 13 nós já vimos. Então o Espírito Santo, ele vai fazer a relação dele com a segunda pessoa, que é o Filho, que é a palavra. Ele vai fazer a palavra falar. 14. Qual a relação que o 14 nos apresenta de relação trinitária? Não. Ele me glorificará. Quem glorificará quem aqui? O Espírito vai glorificar Jesus. O Espírito vai glorificar o Filho. Porque ele receberá do que é meu. O que é do Filho? A palavra. O Espírito faz a palavra realmente falar. Glorificar. O que é glória? Adoração. Não. A glória em primeiro lugar está em Deus, não em você. O que é glória? Adoração a Deus. Repito, a glória primeiro está em Deus e não em você. Teimosamente você voltou na mesma premissa. O que é glória? Deus faz que nunca eu faço uma prova oral com você. O que é glória? Então, esplendor, manifestação daquilo que Deus é. E Deus é? Deus é? Não. Deus é, nessa perspectiva, Amor. santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele é santo em si.
quando a santidade de Deus se mostra, nós chamamos que é o quê? O que é, Pedro? Glória. É isso que ele quis dizer como epifania, manifestação. O Espírito, que está dito aqui, ele me glorificará. É o Espírito que faz Jesus se manifestar, ressuscitar. Aqui o verbo, obviamente, se refere à ressurreição, porque receberá do que é meu, e ele vai fazer com que a gente entenda a glória do próprio Jesus, que é a paixão, morte e ressurreição. Por isso, é o Espírito que vos anunciará. É ele que vai fazer isso daí. Tá? Último versículo. Tudo que o Pai possui é meu. O que quer dizer isso? Qual a relação trinitária que está aqui? Qual a relação? Está relacionando quem com quem aqui? Pai com o filho. Olha que coisa bonita, né? E o que ele está falando? Tudo que o Pai possui é meu. O que está dizendo aí? Gente, Santíssima Trindade está falando da relação dos três. Não joga para a criação. Tudo que o Pai possui é meu. O que ele está falando aqui? O Espírito. Também, mas é tudo que o Pai possui. O que o Pai possui? Aquilo que o Pai... Oi? É. Tudo que o Pai está no Filho. É isso que na teologia trinitária a gente chama de pericórese, que é uma palavra complicada para falar dança, que um está presente totalmente no outro. Tá? Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Se o Pai está inteiro no Filho, tudo que o Pai tem, e o Filho está inteiro no Pai, tá? Mas se o Espírito vem anunciar aquilo que é do Filho, portanto o Espírito vai receber daquilo que é do próprio Filho. Está em comum nos três. Agora, pai, então vamos pensar no... Tá certo, continuar na relação da Santíssima Trindade. Por exemplo, e quando Jesus estava no seio de Maria? A santidade que Deus criou no corpo de Maria por meio do Filho. Nessa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles já se relacionavam no corpo de Maria como Santíssima Trindade. Aí é a oração de São Luís Maria Grignon de Montfort, que fica claro isso. Ave, filha de Deus Pai. Maria é plenamente filha do Pai. Ela é a nova Eva, ela não renunciou e não desobedeceu ao Pai em nada. Ave, mãe de Deus Filho, ela é plenamente mãe do Filho. A relação dela com o Filho é perfeita. Ave, esposa do Espírito, apesar de teólogos odiar essa palavra, mas é ele que fecundou o seio de Maria e está escrito na palavra. O que eu vou fazer? Quem fecunda, que eu saiba, é o esposo. Então, ele é que fez a obra no ventre de Maria. Ave, templo da Santíssima Trindade. Então, a relação de Maria não é só... Porque às vezes a gente pensa assim, né? A relação de Maria é Jesus e ela é Jesus e eu... Não. A relação de Maria é plena pelo Filho, mas como está aqui, tudo que o Pai é meu, a relação dela é com a Trindade. Eu vi um pregador dizendo uma vez, pregando sobre Maria, ele disse assim, que em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu como bola de fogo, se espalhou para os corações dos discípulos, foi porque o Espírito Santo veio à procura da sua alma esposa, que é Maria, e encontrou o traço de Maria no coração de cada um. Porque ela é o ícone da igreja, por isso que ali, hoje, o Papa instituiu Maria, mãe da igreja. Por que ele não pegou a rainha dos apóstolos sábado? Por que ele não pega a rainha? Porque mãe da igreja, porque a igreja nasceu ontem. Teve até um postinho bonito no Facebook, né? Parabéns, igreja, hoje é o teu aniversário. Por quê? A igreja nasceu ontem. Ela se manifesta plenamente ontem. E Maria é o ícone disso. Ela é o representante maior do que a igreja é. Por causa do quê? Da relação que ela tem com a Trindade. Só isso. A gente pode falar só, né? Então, em Maria se encontra a plenificação, a manifestação plena da Santíssima Trindade.
Sim, e daquilo que nós seremos. Mas ela não é Deus. Mas aquilo que o concílio traz, o ser humano mais próximo de Deus, não tem como. É Maria Santíssima. E outra, uma santidade de plenitude incomparável Sim. aos outros santos. Não, é. Mas por causa disso. Por que é santidade? Santidade é participar da santidade de Deus. Nós não podemos, não temos santidade em nós. Romanos 3:22, ninguém presta. Então, nossa. Vamos pegar Romanos 3:22 e esfregar na cara de vocês, fazendo favor? Tá? Então, Romanos 1 vai falar da ira de Deus sobre os pagãos. O julgamento já realizado sobre os pagãos, que vai do versículo 18 ao versículo 32. Do versículo 1 do capítulo 2 até o começo, até o final do capítulo, os judeus no seu orgulho também se perderam. Aí São Paulo faz uma relação de palavras que mostra isso, tá? Versículo 10, não há homem justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se ele está aqui, só está citando palavras do Antigo Testamento. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. E aí vai seguindo, vocês podem ler, tem uma relação aqui. Então quem falou que ninguém presta é São Paulo, tá? É São Paulo que ninguém presta, que fala, tá? 21. Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo em favor de todos que creiam, pois não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Ninguém presta. Está escrito aqui. Todos pecaram. Todos estão privados da glória de Deus. O que nós acabamos de ver isso? O que é privado da glória de Deus? Afastado do pecado. É longe da manifestação de Deus. Nós não tínhamos direito a estar na presença de Deus. Só isso. Tá? Jesus, quando fala que ele justifica, é que ele reata isso aí. É isso que ele fala, justificados pela fé. Certo? Então Deus encerra todo mundo no pecado para que todo mundo seja salvo pela graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Certo? Teologia paulina. Tá? Romanos 5. Romanos 5 é a segunda. Ela podia ir na primeira leitura, mas vamos na segunda, porque isso fica mais claro, né? Então, continuando no mesmo tema. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Se nós não estamos justificados pela fé, nós não estamos em paz com Deus. Nós somos filhos da ira. Certo? Por nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos justifica, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aquela glória que é privada, aqui São Paulo vira, aqui nós estamos na esperança da glória de Deus, tá? E não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Aqui não é a função de falar isso, mas por que a tribulação produz a perseverança? Porque ela vai fazendo-nos a gente se abrir para Deus. E aí a gente vai cada vez mais alicerçando nossa vida em Deus. Tá? Alicerçando, que aí no caso é rupomene, quer dizer, rupo é o que está embaixo, mene é permanecer. Então a gente permanece naquilo que é o sólido. A perseverança, ela nos dá o que a gente chama de virtude comprovada, que é
o julgamento, somos provados, somos realmente, tem tradução que vai falar da experiência. Nós somos, verdadeiramente adquirimos experiência. Quanto mais a gente sofre, mais a gente permanece em Deus, mais experiente a gente fica. Tá? Quer dizer, lavradores lavaram o meu dorso. Então o sofrimento vai nos ensinando isso. E a virtude comprovada, essa experiência vai fazendo a gente ter esperança em Deus. Porque a gente vai olhando além daquilo que é aparente. E aí vem o versículo chave para a gente entender essa passagem. Pois a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tá? Vamos lá. A esperança não decepciona. Que é se não decepcionar, não nos joga para baixo. Tá? Não faz a gente cair. Por que a esperança não decepciona? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Tá? Então vamos pegar esse derramado aí. Vamos pegar Isaías 43, versículo 3. Isaías 44, versículo 3. É 44. Porque derramarei água sobre o solo sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua raça e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eles brotarão porque por entre a erva, porque como salgueiro junto à corrente das águas. Esse dirá, eu pertenço ao Senhor, aquele chamará pelo nome de Jacó, enquanto aquele outro escreverá na sua mão, do Senhor, e receberá o nome do Senhor. O que está escrito aqui que nós acabamos de ler? O Espírito, ele vai ser derramado. O que acontece quando o Espírito é derramado? Nessa passagem, sem inventar. Tá? O que acontece quando o Espírito é derramado? Gente, o que quer dizer do Senhor? Exato, o que o Espírito faz? Com que a gente seja de Deus. A gente pertença a Ele. Tá? A gente pertence a Ele. Correto? Tá? E o símbolo aí da água derramada, por quê? Gente, nós estamos falando de um povo que a água ali era algo difícil, não é que nem no Brasil que é uma festa a água, né? Ali a água é algo extremamente precioso. E a água derramada é o símbolo pleno, como está em João 7, que nós vimos semana passada, o símbolo de vida. Vida. Então esse Espírito que é derramado, ele vem, e é o atributo primeiro do Espírito, ele é o doador de vida. Correto? Tá? Vamos... O Espírito é doador de vida, o Espírito é amor, é misericórdia. Por exemplo, se o Espírito está dentro de nós, dentro dos nossos corações, se nós não nos amamos a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, com um amor qual deveríamos amar, um amor semelhante a que Ele nos amou, que é um amor incomparável a qualquer natureza da terra, se nós não amamos a Deus a uma determinada postura, a uma determinada altura de grau de amor, isso quer dizer que estamos longe do Espírito ou não? Não. Sim. Sim. Mas o que é a nossa vida? A nossa vida é engraçado. Tem uma passagem que Jesus fala que de Corban. Corban é uma oferta. E oferta é verdadeiramente se aproximar de Deus.
Então, todo culto, toda ação de Deus é para a gente se aproximar dele. Só que essa aproximação que Deus quer, a palavra-chave dessa aproximação qual é? Qual é a palavra-chave da aproximação nossa de Deus? Ela tem que ser feita de que modo? Não. Com fé também. Sem fé não podemos agradar a Deus, como está em Hebreus. Mas Deus quer que a gente se aproxime dele como? Com verdade? Não. Então, vontade. Com vontade? Com sede dele. Não. Não só. Tudo isso está certo que vocês estão falando. Mas tem algo que é pressuposto a tudo isso. Com fé. Deus poderia descer num trono e se aparecer a nós? Se ele quisesse sim. E por que ele não faz? Ele tem um livre-arbítrio. Porque ele não quer. E por que ele não quer? Oi? Ele só tem esse livre-arbítrio. Exato. A nossa aproximação de Deus e do Espírito tem que ser feita na liberdade. Na liberdade. Então, por isso esse sacrifício todo. Tá? Por isso esse sacrifício todo. Vamos pegar Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Borrifarei água sobre vós, e vós ficareis puros. Sim, purificar-vos-ei de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos imundos. Tá? Então, é o símbolo da água que nos lava, da água que nos purifica. Tá? Vamos pegar 2 Coríntios 1, 22. Segunda Coríntios 1, 22. O qual nos marcou com selo e pôs em nosso coração o penhor do Espírito, né? Então, Deus é que coloca esse penhor do Espírito em nós. 3,18, nessa mesma carta. E nós todos que, com a face descoberta, contemplaremos como um espelho a glória do Senhor. De novo a glória aí. Somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor que é Espírito. Então é o Senhor que é Espírito que vai transformando nós em quê? Para que serve espelho? Exato. Quem é a imagem do Pai? É o Filho. Então o Espírito vai pegando cada um de nós, nos cristificando, para que a gente volte a Gênesis 1, 26 e 27. A gente volte a verdadeiramente ser imagem e semelhança de Deus. 17 fala da liberdade. Pois o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Perfeita. Tá? 4:6. Aí embaixo. Tá? Porquanto Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, foi Ele mesmo quem reluziu em nossos corações, para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face do Cristo. A glória de Deus é o próprio Espírito. Tá? Mas vamos voltar agora lá em Romanos, depois de ver tudo isso. Obviamente, o primeiro versículo que é importante para nós estamos falando de Trindade, e o quinto, primeiro e o quinto, tá? Justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Qual a relação trinitária que há aí, em Romanos 5:1?
Vamos lá. Exame de universo de teologia da Trindade. Vamos? Respondam. Ele fala que Jesus é o mediador para nos levar até a Santíssima Trindade? Não, primeiro a relação. Qual a relação que está aí? Relação de quem com quem? Do pai com o filho, né? Não, do filho com o pai. Tá? Do filho com o pai. Por que eu falo do filho com o pai e não do pai com o filho? O filho leva até o pai. Exato. É isso que o versículo está falando. O filho, ele restabelece a ligação. Esse impasse com esse Deus aí é o pai. Tá? É o pai. Certo? Versículo 5. Qual a relação trinitária que está no versículo 5? É do Espírito com o pai. O pai com o pai. Do pai com o Espírito. E o pai com o Espírito faz o quê? Tá? O que, primeiro, esse derramar aqui, do que a gente lembra? Da crucificação. Não. O que é o derramar, gente? O que é derramar? Batismo. Aqui é uma referência clara ao batismo. Certo? Esse amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi, certo aí, todo mundo tem dado aí? É dado que está no de vocês? Sim. Todo mundo é dado, né? Cuidado. No coisa é outorgado mesmo, quer dizer, é uma coisa mais profunda nesse ponto. Então, qual a relação trinitária que está aí? É o Pai, que, de acordo com o versículo 1, por Jesus, nos doa o próprio Espírito. E nos doa através do sacramento. Nos doa através do sacramento. O que esse versículo traz? Aqui é uma relação nossa com a Trindade. Nossa com a Trindade. Então a nossa relação com a Trindade, em primeiro lugar, passa pelo batismo. Pelo batismo. Ficou claro? Tá? Agora vamos em Provérbios 8, 22, 31. Agora que fica bonita a história, né? Por que fica bonita a história? Porque a gente poderia falar assim, Antigo Novo Testamento é a Trindade, Deus se revelou em Jesus Cristo, tudo bem. Mas a igreja nos coloca nesse domingo Provérbios. E Provérbios é Antigo Testamento, tá? Então vamos ler por inteiro aqui. O Senhor me criou. Quem me criou? No versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com sagacidade e possuo o conhecimento da reflexão. Então, o Senhor me criou. Criou quem? A sabedoria. Primícia de sua obra, de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio antes da origem da terra, quando os abismos não existiam. O que quer dizer os abismos não existiam? Do que a gente lembra? Qual a primeira vez que aparece abismo na Bíblia? Na criação. O que quer dizer? Quando os abismos não existiam, eu fui, aí a palavra, né? Gerada. O que quer dizer quando os abismos não existiam? Quer dizer que antes da criação. Você sabe que não era antes do abismo ainda? Mais para trás? Então, porque aqui nós estamos falando da sabedoria de Deus. Essa sabedoria de Deus, ela é... Oi? Não, ela é antes da criação. Certo? Do que a gente lembra? João, vamos lá. João 1:1. João 1:1. Que às vezes a gente passa por cima, a gente gosta do versículo 14 e a gente esquece do começo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. Então, esse verbo, antes de qualquer coisa, ele já estava com Deus. Pode intercambiar verbo com sabedoria. Totalmente. Tá? Totalmente. Vamos voltar lá. Antes eu fui gerada quando não existiam os mananciais das águas. Antes que as montanhas fossem plantadas, antes das colinas, eu fui gerada. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Como que o texto está se desenvolvendo? Vocês estão reparando como o texto se desenvolve? Isso daqui é o terceiro dia da criação. O anterior é o segundo dia da criação e o primeiro dia da criação. O autor está seguindo o itinerário da criação de Gênesis 1. Esse é o itinerário que ele está seguindo. Tá? Quando firmava os céus, lá estava eu. Quando traçava abóbadas sobre a face do abismo, quarto dia, quando pendura as coisas. Quando condensava as nuvens no alto, quando enchia as fontes do abismo. Quando punha um limite no mar. Aqui eu volto para o terceiro. E as águas não ultrapassavam o seu mandamento. Quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto com ele. João 1, eu estava com Deus, tá? Como mestre de obras, eu era o seu encanto todos os dias, todo o tempo brincava em sua presença, brincava na superfície da terra, encontrava minhas delícias entre os homens. O que me encontrava minha delícia entre os homens? Então, mas não é na natureza que a sabedoria encontra a sua delícia. É entre os homens. É daqui que a gente vai falar o versículo 14 do primeiro capítulo. E o verbo se fez carne. O verbo se esvaziou para encontrar alegria no meio dos homens. Tá? Vamos lá, nossa provinha de teologia da Trindade. E agora? O que tem aqui de teologia da Trindade? Não tem nada? Versículo 30, né? Quando ele fala, eu estava junto com ele como mestre de obra. Mas aqui, Jé, tem um segredo mais poderoso ainda. Tá? Que não sei se vocês percebem o que está acontecendo neste capítulo, tá? Vamos lá, pega o versículo, capítulo 14, versículo 1, tá? Que é o que a Bíblia de Jerusalém trata aqui. Desse provérbio aí, vai um pouco para frente, 14, 1. A sabedoria edifica a sua casa, a insensateza derruba com suas mãos. Tudo bem, aqui está falando da personificação da sabedoria, mas não é terra. Qual a diferença com isso que nós estamos vendo aqui? Tá? O que tem de interessante aqui? Cumprimento a misericórdia de Deus. Né? Não fala nos efeitos. Vamos falar de pessoas aqui. A gente acredita na Trindade. O que é a Trindade? Então, mas é quantos deuses? Um Deus. O que é pessoa? Porque a pessoa é obra de Deus. Pessoa é aquela que se relaciona. Tá? Pessoa é relacionamento. Em Deus há 3 relacionamentos. Pai com o filho, do filho com o pai, do filho com o pai com o espírito, do espírito com o filho. Então são 3 relacionamentos que se tornam um. O que essa passagem de Provérbios, que é Antigo Testamento, o que está acontecendo aqui? Se eu for explicar isso aqui para alguém, o que está acontecendo aqui? É a criação do homem, né, mãe? Não, gente. Quem que é o personagem principal da nossa perícope aqui? A
sabedoria. A sabedoria é o personagem principal aqui. Não é o homem, não é a criação. O personagem principal é a sabedoria. E o que está acontecendo com ela? A sabedoria é o verbo. Então, é o verbo. Mas no nosso caso aqui, o que ela está fazendo aqui? O que está acontecendo com ela? Oi? Gente, pega o primeiro versículo. O Senhor me criou. O que ela está fazendo aqui? Oi? Não é questão de ser criada. Primícia de sua obra. Desde a eternidade eu fui estabelecida. No outro eu fui gerada. É a relação da criação com o Espírito Santo? Não. Gente, o que a sabedoria está fazendo, gente? Gente, conta a tua vida. Se você for contar a tua vida, como você falaria? Então, gente, a sabedoria está falando. Se a sabedoria está falando, se a sabedoria está falando que ela fez algo, a sabedoria está falando que a delícia dela está no meio dos homens. A sabedoria fala, a sabedoria faz, ela é o quê? Pessoa. Ela é pessoa. E ela está falando de quem? Não do quê. Ela está falando em primeiro lugar de quem? Do Pai que a criou. Tá? Então há uma pessoa do Pai e há uma pessoa chamada sabedoria, que João vai chamar verbo. Tá? Essa sabedoria, ela é sujeito de palavra e ela é sujeito de ação. E ela pensa. Ela não é um papagaio, tá? Que repete palavra. Há um raciocínio aqui da sabedoria ou não? A sabedoria raciocina. A sabedoria é pessoa. É isso que os cristãos fizeram quando Jesus se apresenta, o Verbo encarnado. Eu e o Pai somos um. O Pai e eu e o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. A sabedoria está com o Pai. A sabedoria está com Deus. E Deus está com a sabedoria. Tá? E como nós vimos semana passada Baruque, né? E aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém é mandar para Baruque. E a sabedoria é o livro da Torá. A sabedoria, ela se encarna no livro. E depois se encarna, que é o próprio Jesus. Por isso que o povo achava que Jesus estava doido, né? Porque ele falava daquilo que ele viu com o Pai, testemunhando o Pai. Mas a gente não pode culpar, a gente não sabe se é só pelo Espírito Santo que isso vai ficar claro. É só pelo Espírito que vai ficar claro. Mas o que traz de teologia aqui? O relacionamento do verbo, que no caso aqui é chamado Sofia, o relacionamento da sabedoria, tá? Com Deus. E essa sabedoria é pessoa. Essa sabedoria fala. Sabedoria raciocina. Então, quando a gente fala de trindade, não é... A trindade está no Novo Testamento, a trindade não está no Antigo Testamento. O cristão não pode falar isso. Tá? Para o cristão, a trindade está aqui. Por isso que essa é a primeira leitura de domingo. Ficou claro? Depois da cruz de Cristo se cumpre o desejo pleno de Deus, né? Mas ela já existe desde o início. Desde antes, desde sempre. Antes, esse antes. Quer dizer o que é isso? A sabedoria é com Deus antes. E ela se encarna em Baruque nos mandamentos divinos, no livro da lei, e ela se encarna para nós em Jesus Cristo, numa pessoa humana. Aí é humano. Tá? Então vamos lá no Salmo. Oi?
Não, isso daqui a gente vai ficar a eternidade inteira fazendo. Então podemos ficar tranquilos Até a vinda que, de Jesus. Tem tempo, como né? até a vida de Jesus, a eternidade é sempre, né? A eternidade vai acabar com a vida de Jesus? Não, só queria entender. Isso é muito profundo, legal. Quanto mais raciocínio, mais coisa. Não, a coisa é o seguinte, nós estamos no céu e os padres, eles tremem no próximo domingo, porque não é fácil você falar de Trindade, não é fácil. Quanto mais se fala, mais curiosidade. Não, aí mais... porque nós estamos no centro da fé, nós estamos no centro da fé, tá? Então vamos lá, versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, porque me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adorando nosso Deus, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós os damos graças, Senhor, Por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Divina Revelação, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por o nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor e de em paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.